como ele interpretava as coisas, não é, que ele via, que acontecia espontaneamente, era uma aula, a gente sempre aprendeu muito com ele, principalmente eu acho que as lições que ele deixa para mim e para os colegas também, a transparência, sabe, a espontaneidade, a transparência com o público, a honestidade dos posicionamentos, nunca se esconder, nunca realmente fazer alguma coisa que deixasse dúvidas na cabeça do público. Então, até pelos momentos que ele passou na vida pessoal, da doença nos anos 80, quando ele estava para perder a voz, tudo isso ele compartilhou com todo mundo, com o público o tempo todo. E ele sempre foi assim, uma pessoa que realmente era muito objetivo, gostou, gostou, não gostou, não gostou, mas ele nunca ficava, sabe, naquela coisa de enrolar, de fazer média, de fazer com que as pessoas ficassem esperando uma resposta dele. Ele não era assim, ele era muito objetivo. E, além disso, o sorriso maior do Brasil. Ele era realmente o dono da alegria dos domingos. Se ele não estava no ar nos domingos, a gente não sabia qual era aquele dia da semana que nós estávamos vivendo, né? É um mestre. Eu já vi muita coisa de televisão por esse mundo afora, eu não vi um segundo Silvio Santos. Ele é único e ele fica para sempre, de verdade, viu? Sim, com certeza. Sim. Claro. Exatamente, assim, ele foi o grande dono, né, o inventor, vamos dizer assim, da guerra de audiência dos domingos, que era e continua sendo a maior disputa de audiência na TV brasileira. Tudo isso começou com ele, todos os quadros estão aí sendo utilizados por outros programas, por outras emissoras, inclusive. Ninguém, Paula, fica no ar 60 anos, uma carreira de 60 anos, não é? E quando sai, quando resolve se afastar, o público ainda fica pedindo, implorando: volta, Silvio, volta, Silvio. Infelizmente, ele não voltou, mas foi o jeito que ele escolheu de se despedir, né? E agora, infelizmente, a despedida é para sempre. Ele realmente marca e vai marcar para sempre a nossa história, de todos nós que trabalhamos com ele, né? E realmente é a história da TV brasileira. Passa a geração, vão passar muitas outras gerações, e o nome dele vai ficar aí, com certeza, viu? É. Uhum. Sim, sim. Uhum. Uhum. Exatamente. Uhum. Olha, Paulo, eu costumo dizer que a gente teve, no nosso país, na TV brasileira, uma geração de artistas absolutamente genial. Eu acho que foi uma turma, vamos dizer assim, que veio para o mundo já pronta, já turbinada, sabe? E a gente vê Silvio Santos, Hebe Camargo, não é? Tantos grandes apresentadores, o Fausto Silva está aí, pessoas que eram simplesmente, e muitos continuam, graças a Deus, sendo geniais. Ele era um gênio da comunicação, porque nada dele era pensado, planejado, né? Era organizado. Ele era uma pessoa que queria tudo bem feito e muito bem feito. Ele era altamente profissional, mas tudo nele era muito espontâneo. Ele tinha uma intuição muito grande. Ele sabia ler a reação da plateia nos olhos, se fosse preciso, e ele acreditava muito na alegria de viver. Era isso que ele queria passar para o público acima de tudo, né? Tanto que todos
todas as músicas do programa que tocavam, os prefixos, aquela coisa toda, era de alegria, era de motivar o pessoal a iniciar uma semana legal, a gostar da vida, por mais dificuldades que tivesse, era isso que ele queria que as pessoas acreditassem. E ele conseguia, né, contagiar todo mundo com isso. E os quadros que vão ser para sempre, né? Porta da Esperança, Show de Calouros, Namoro na TV, tanta coisa linda que ele fez e que vai continuar por aí com toda certeza. Eu não sei o que ele tinha para ser especial, fora essas coisas que eu tô te dizendo, mas eu acho ele mais que especial. Eu acho que ele era genial, simplesmente genial. Sim, sim. Hum, hum, claro. Ah, eu acho que tem muito, tem um total. Eu acho que, assim, né, 90% do que eu consegui na minha carreira foi por ele, porque ele acreditou, ele não tinha preconceito, né, numa época que todo mundo torcia o nariz para quem visse televisão, para quem visse os programas de auditório. Ele não tinha isso. A gente ouvia muito aquela coisa, eu vi isso no programa do Silvio porque eu estava passando pela cozinha. E ele também não tinha o preconceito em relação ao noticiário do mundo artístico. Então, ele trouxe nós, colunistas de TV, que escrevíamos só nos jornais e nas revistas, ele trouxe para a televisão. E aí ele fez com que todos nós, profissionais, fôssemos ficando conhecidos também. E, de repente, muito do que eu fiquei conhecida pelo público foi porque ele me levava para a televisão, como ele levava meus outros colegas também. Então, ele popularizou a gente, ele deu força para o nosso nome, e mais do que isso, posso falar por mim, ele era um verdadeiro guru, ele era um orientador profissional, ele dava palpite em tudo em relação à vida da gente, né. Eu me lembro que quando eu tentei e quis deixar a Rádio Globo, ele falou para mim: "Não vai deixar não, você só vai sair da Globo se for direto pra televisão, não pode sair do rádio numa hora como essa". E ele estava sempre orientando, sempre. Quando ele nos contratou para fazer o Falando Francamente, ele escolheu esse título, né, que já era antigo, de programa de rádio dele, mas para ser o título do nosso programa na TV, porque ele achava que era exatamente o jeito que eu me comunicava, era assim que eu falava com as pessoas, falando francamente. E deixou muito claro, deixa ela falar, entendeu? E eu fui falando, e graças a Deus a gente foi aprendendo cada vez mais com ele, viu? Uhum. Olha, sempre foi meu jeito, e eu acho que ele captou isso, né, porque o Silvio tinha uma sensibilidade, um olho, um faro muito grande em relação às pessoas, e ele, de alguma forma, ele gostou desse meu jeito de me expressar, tanto que eu fiquei aí no Troféu Imprensa há mais de 20 anos. Eu fiz com ele, no júri dele, o último Troféu Imprensa, que foi em 2022. Eu tive esse privilégio.